paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áureo, um canal baseado na palavra, visando ajudar o entendimento de professores e alunos no estudo da palavra de Deus. Nós estamos hoje gravando um vídeo para o começo do quarto trimestre. Estamos com uma nova revista, um novo tema e vai ser muito abençoador para você. Então fica com a gente, já se inscreve no nosso canal. Muitas pessoas que estão assistindo a gente não são inscritas. Se inscreve lá, clica no botão gostei aí para nos ajudar, para que a gente possa cada vez mais alcançar mais e mais professores, alunos, pessoas que amam a palavra de Deus. Hoje o tema de hoje é conhecendo os dois livros de Samuel. O livro de 1º e de 2º Samuel. Já ressaltar no começo da aula que não é 1ª Samuel nem 2ª Samuel. Como são livros, então é masculino. 1º Samuel e 2º Samuel. O primeiro livro de Samuel e o 2º livro de Samuel. Muito bem. Olha, nossa revista nós vamos tratar sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. É importante ressaltar, professor, que essa é uma aula introdutória. Então nós vamos fazer aqui o geral de tudo, nós vamos apresentar aos alunos os livros de 1º e 2º Samuel, para que eles possam conhecer o geral, do que trata, dar um panorama para eles, mostrar o mapa da mina de ouro aqui dos livros de 1º e 2º Samuel. Nós vamos ter vários temas e são muito lindos esses dois livros. Falam da história de Israel, que nós vamos aprender hoje, mas essa é a aula que você, professor, precisa colocar em seus alunos, sabe, aquele desejo de estudar. É exatamente nessa aula que você vai despertar o interesse dos seus alunos por todo o trimestre. Então faça dessa aula uma aula rica, uma aula assim animada. Você que está aqui, fique com a gente até o final, pois durante a nossa aula nós temos dinâmicas para dinamizar a sua aula, para dar um ânimo a mais, para que seus alunos venham interagir com você, tem ilustrações e também disponibilizamos um PDF. Se você quiser o nosso PDF, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo ou anotar o nosso número do WhatsApp, que também está na descrição do vídeo. Manda uma mensagem para a gente, que a gente libera um PDF com todo o resumo da lição, destacando os pontos principais, com outras traduções do mesmo versículo, com versículos extras, e as dinâmicas estão aqui. Então, comenta aí com a gente, entra em contato conosco e já nos ajuda no nosso canal. Vamos lá? O texto áureo dessa nossa lição 1 é: E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Está lá em 1º Samuel, capítulo 1, versículo 18. Na tradução da NVI diz assim: Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. E na linguagem de hoje, na NTLH, diz que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. E aqui a gente está falando de Ana, quando ela está dizendo para Eli, o sacerdote Eli. Esse é o nosso textual. A verdade prática fala assim: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Gente, com esse livro nós temos muito a aprender, nós temos muita coisa a aprender. São livros históricos, mas Deus nos mostra tantas coisas, o como Ele nos ama, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos. Vamos aprender muita coisa. Nós temos 4 objetivos específicos que você, professor, precisa seguir durante a sua lição. Então, quais são os objetivos? O primeiro objetivo é apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. O contexto histórico, ou seja, tudo o que está acontecendo na história, naquele período em que 1º e 2º Samuel foram escritos, e também narra a história. Então nós precisamos destacar o que estava acontecendo. O segundo objetivo é pontuar a autoria e a data desses dois livros. Explicar também, o terceiro objetivo, explicar a teologia dos livros de Samuel. Qual é a lição que podemos aprender nestes livros? E quarto objetivo, apontar Samuel como divisor de águas em Israel.
Destaque divisor de água e explique esse termo para os seus alunos, que é um marco importante. Alguém que mudou a história, alguém que participou de um momento muito importante, que foi crucial. Isso significa divisor de águas e o que Samuel foi para a nação de Israel. Na introdução, obviamente que vai tratar que nós vamos, durante essa lição, falar dos livros de 1º e 2º Samuel. São livros históricos. Professor, é muito interessante que você comente para os seus alunos que a Bíblia, o Antigo Testamento, está dividido em categorias, como por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco, que são os livros iniciais. Depois nós temos os livros históricos, 12 livros históricos, e assim sucessivamente. Tem livros poéticos, tem livros proféticos, e isso é importante ressaltar para os seus alunos e dizer que 1º e 2º Samuel são livros históricos. Por quê? Porque narram a história de um determinado período do povo de Israel. Então, o segundo ponto da introdução que é bom destacar é como Deus escolhia homens para reinar. Como se dava isso? Nós vamos falar na lição de hoje. E os personagens principais. Quem são os personagens principais da nossa lição? Samuel, Saul e Davi. SSD. Samuel, Saul e Davi. E os líderes do passado não eram infalíveis. Isso é algo que vai ficar muito patente durante todo esse trimestre. Os líderes do passado que vamos estudar não eram infalíveis. Eles falhavam sim e, obviamente, que assumiam as consequências. Contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A originalidade de Samuel. Vamos lá, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra. Isso é interessante, porque como eles falam do mesmo assunto, eles são exatamente o mesmo livro. Antigamente, nos rolos antigos, era só um rolo, somente um rolo. Esse livro que para hoje, para nós, é dividido em 1º e 2º Samuel, era um rolo só, era um livro só. E se alguém perguntar, mas por que, professor, foi dividido em 2 livros? Obviamente que essa divisão se deu para que nós pudéssemos entender, que fosse mais didático, para que nós entendêssemos esses livros, fosse mais fácil de estudá-los. Trata da história de Israel a partir da sua entrada em Canaã até o cativeiro na Babilônia. E eu vou ressaltar aqui também que tanto o livro de 1º e 2º Samuel, como o livro de 1º e 2º Reis, todos eles, nos antigos manuscritos, eles formavam um só livro. Tem algumas bíblias hoje ainda, algumas traduções que trazem 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4º Reis. São 4 livros de reis que essas traduções, a Vulgata Latina, entre outros, trazem, que são 4 livros de reis. Os 2 primeiros são 1º e 2º Samuel, que nós conhecemos como 1º e 2º Samuel, e os outros, o 3º e o 4º, são 1º e 2º Reis que nós conhecemos e temos na nossa Bíblia. Então, esses livros, esse compêndio de livros, eles tratam da história desde a entrada em Canaã até o cativeiro na Babilônia. É importante ressaltar que não são apenas registros históricos, embora nós estejamos falando que os livros são históricos. Não são apenas registros, são apenas algo meramente um livro qualquer. Não, são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Deus tem muito a nos ensinar. A Bíblia está ali e todos os livros históricos, poéticos, proféticos estão ali para nos ensinar. 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje. A palavra de Deus ela é inspirada, toda ela. E toda ela tem um propósito para as nossas vidas. Nós podemos aprender muito com essas lições. Quero destacar uma frase aqui da escritora Joyce, que diz assim: esses livros não têm o propósito de ser simples fontes de informação para pessoas com interesses em coisas do passado, mas de ser um comentário divinamente revelado sobre a vida humana, na qual todos os que desejarem encontrarão sábia orientação para a condução de suas próprias vidas. Você quer se portar corretamente durante a sua vida? Você quer mostrar para o seu aluno como se portar corretamente em toda maneira de viver? Pois bem, estude esses livros históricos. Deus tem grandes lições para nos apresentar nos livros de 1º e 2º Samuel.
Segundo, os personagens principais do livro, nós já comentamos. Samuel, que é o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. São esses três personagens principais. Aparecerão outros, mas esses são os principais, das quais os livros, pormenoriza todos eles ali nos seus capítulos. Terceiro, o propósito de 1º e 2 Samuel. Um dos primeiros propósitos, obviamente, é relatar a história do reinado de Israel. E glória a Deus por esses dois livros, porque nós temos pouco escrito sobre esse período que vai da anarquia, que como nós vamos tratar na lição, o período dos juízes e depois o período em que ninguém mais governava ninguém, até o período da monarquia. Essa transição é que nós temos no livro de 1º e 2 Samuel. E esse ponto, tratando aqui no terceiro ponto, da anarquia para a monarquia teocrática, olha que coisa interessante. Anarquia, tem na sua revista aí, professor, e tente traduzir isso para os seus alunos, tente explicar bem. Anarquia é um sistema de governo onde, na verdade, não existe uma liderança. Não existe uma só liderança, mas cada um faz aquilo que der na teia. Cada um faz a sua própria vontade. Imagine, é um sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade. Não vai ter ninguém que vai mandar sobre nós. Cada um faz o que quiser. E aí o nome, como já usado por várias pessoas, nossa, isso aqui está uma anarquia, ou seja, não tem ninguém para liderar. Está tudo complicado. Então pense você como era o período em que começa o livro de 1º Samuel. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Está escrito lá em Juízes 21 e 25. Imagina como estava bagunçada a nação de Israel, espiritualmente, politicamente e em todos os sentidos. Cada um fazia o que queria. E isso não dá certo, precisa ter uma liderança. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. 1 Samuel 10 e 1. E isso marca o início da monarquia teocrática. O que é isso, professor? É a forma de governo em que o rei e a sua dinastia, a sua descendência, é escolhido por Deus, como aconteceria em Israel. Então, o livro de 1 Samuel ele vai tratar do período em que tinha a anarquia, ou seja, que cada um fazia o que queria, para a monarquia, ou seja, para onde governa um rei, onde há um rei para governar. E aqui na nossa lição fala monarquia teocrática, ou seja, vai ter um rei, mas Deus é o centro da nação, ou seja, o rei vai ter que seguir as ordens de Deus. E para isso a gente vai ver quão importante foi Samuel. Samuel era o orientador do rei. Samuel era quem puxava a orelha do rei quando esse esquecia-se de Deus. É muito importante a presença de Samuel. Nós vamos ver como Deus o usou tão poderosamente nessa nação. E 1 Samuel 15, 22 trata de um assunto que nós vamos falar muito durante esse trimestre, que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência nos traz recompensa, enquanto a desobediência nos traz terríveis consequências. Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico diz lá, autoria e data. Primeiro subtópico diz título e autor. Segundo alguns estudiosos, as duas obras são anônimas. Nós não temos certeza quanto à sua autoria. Mas muitos estudiosos também supõem que o capítulo 1 ao capítulo 24 pode ser de Samuel, que leva o título dos dois livros. E o restante, do 1 ao 24, de Samuel, e o restante, tanto o restante de 1 Samuel quanto o 2 Samuel, foram escritos pelo profeta Natan e Gade. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natan e Gade, é o que está escrito em 1 Crônicas 29 e 29, de onde nós tiramos essa suposição, pode ter sido escrita pelos três autores. Tanto que o 2 Samuel, quando narra a história de Saul, narra a história de Davi, narra a história, essas histórias que se aconteceram, falando da revolta de Absalão e assim por diante, Samuel já não estava mais vivo nesse período, então por isso Samuel não escreveu
esses 2 livros, como nós o conhecemos, mas provavelmente Natan e Gade também ajudaram a escrever. Em 1 Samuel 10:25 tem algo que eu achei interessante, que diz assim, olha, Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu no livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor, aí mandou todos para casa. Olha que interessante, Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu no livro. Está lá em 1 Samuel 10:25. Isso mostra que Samuel também escreveu o livro, o que nos dá mais uma base para dizer que ele tem escrito. A data dos livros são entre 1100 e 970 a.C., nascimento de Samuel e término do reinado de Davi é o que trata esses 2 livros. Período geral dos livros é de aproximadamente 130 anos, 1º e 2º Samuel. A situação espiritual do povo daquela época, olha que decadência se encontrava o povo de Israel, o povo israelita, o povo hebreu. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. A idolatria, como você já sabe, é quando algo, né, é colocado no lugar de Deus. No nosso coração nós temos certas prioridades. E quando algo ocupa o primeiro lugar e não o nosso Senhor, isso é idolatria. E pode ser qualquer coisa. Quando buscamos em primeiro lugar alguma coisa, aquilo se torna um ídolo. Se eu busco em primeiro lugar o meu trabalho, se eu busco em primeiro lugar roupas, se eu busco em primeiro lugar celulares, isso se torna idolatria. E não só imagem de escultura, como muitos pensam, e não só idolatrar cantores, não é só isso. Você pode estar sendo o seu próprio ídolo. Na verdade, toda idolatria, ela tem o sentido de que a minha vontade, ela vai prevalecer na de Deus. Se você parar para notar, você vai ver, eu gosto muito de carro, mas quem gosta? Eu. Pois bem, você acabou de estar no centro da sua vontade e você deixou Deus de escanteio. Então, toda idolatria tem o ego acima de tudo, né? A exaltação do seu ego. Você vai fazer aquilo que quiser. Ou seja, você está vivendo uma anarquia, onde você faz aquilo que lhe der na telha. E isso é errado. A nação de Israel estava vivendo esse período. Olha outro ponto. O sacerdote Eli se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais que ao Senhor. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária. Eli não aplicou a disciplina aos filhos. Que perigo! O que aconteceu com eles foi trágico. Com Eli, o final de Eli foi trágico. A gente vê o Eli honrando os filhos mais do que o Senhor, o que acabamos de falar da idolatria. Você pode sim idolatrar um filho, você pode acabar idolatrando um filho, você pode acabar idolatrando um esposo ou a esposa, desde que você coloque acima do Senhor. E nós sabemos que a ordem de Deus ela é simples, o mandamento do Senhor é simples. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus não quer de nós só aquela coisa, eu te adoro. Não, o Senhor quer exclusividade. Religiosidade aparente vivia Israel naquela época, a espiritualidade superficial e o sacerdócio descomprometido com Deus. 3 coisas fatais que hoje muitas pessoas estão vivendo. Então esses estudos desse trimestre são muito atuais. Embora estejamos falando de história, né, de tempos passados, antes de Cristo, mas a lição que vai nos trazer, ela vale muito para nós hoje. Religiosidade aparente, quantas pessoas estão vivendo, indo à igreja, mostrando-se religiosos, mas na verdade a sua espiritualidade é superficial. Eles não têm aquele encontro com o Senhor, eles não têm um devocional, eles não buscam a Deus de uma forma, né, mais profunda. Eles estão ainda naquele leitinho, né, não buscam a Deus, não conseguem ir além, das mãos de Deus. Eles só querem aquilo que Deus pode fazer, mas não querem buscar a face do Senhor, buscar ao Senhor. Isso está difícil e era o contexto que estava vivendo o povo de Israel naquele momento. E o sacerdócio, a liderança religiosa da época, estava descomprometida com Deus, estava fazendo por fazer, estava cumprindo a obrigação. E quando na verdade Deus quer que nós queiramos o buscar. Eu pude aprender muito recentemente que na verdade Deus não quer que nós busquemos por obrigação.
Deus quer que nós queiramos buscar, que tenhamos o desejo de buscar ao Senhor. Eli, nessa época, já estava muito velho. Quando a gente vê ali em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, Eli já estava velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. É um cenário bem triste, porque o próprio sacerdote vê que os seus filhos estão pecando e toda a nação estava vendo, se decepcionando com a corrupção dos filhos, moral, com a corrupção, espiritual deles. A presença de fungo numa árvore geralmente não é percebida por muito tempo. Exteriormente tudo parece bem. Mas quando de repente ela cai, descobre-se o seu estado. Israel vinha pecando fazia muito tempo. Finalmente a catástrofe sobreveio no desastre registrado nessa ocasião. E aqui eu já vou apresentar para você uma dinâmica. Tem no nosso PDF se você quiser ler essa dinâmica, mas já vou explicar para você. Você pode chamar um aluno, colocar uma venda em seu aluno, e depois você vai chamar um outro aluno, depois que esse aluno estiver vendado, você vai chamar um outro aluno e falar para esse aluno: olha, você vai ter que orientar esse aluno que está vendado a pegar aquela cadeira que está lá e colocar naquele canto da sala. Você vai ter que orientar somente com suas palavras. E você vai dizer para o aluno: olha, você que está vendado, você vai ter que obedecer aquilo que ele está falando. Pegar a cadeira de um lugar e levar ao outro, seguindo a ordem desse aluno que vai estar falando mais para a direita, mais para a esquerda, abaixo, vai para frente, dessa forma. No entanto, você, professor, vai falar para os outros alunos da sala falarem enquanto eles estiverem tentando cumprir a missão. Você vai falar para os alunos falarem: olha, gente, digam direções para a direita, para a esquerda, qualquer coisa para atrapalhar o que esses dois vão fazer. Diga também que se eles conseguirem cumprir a missão, eles serão recompensados. Essa dinâmica vai mexer um pouco com seus alunos e é interessante porque vai demonstrar que nós muitas vezes temos várias coisas nos nossos ouvidos que vão nos atrapalhar de ouvir a voz verdadeira que está nos tentando indicar a cumprir a missão. E olha, Deus sempre quis falar com o povo de Israel, mas tinha tantas coisas na nação, o sacerdócio descompromissado, pessoas querendo um rei, outras pessoas querendo outras coisas, mas tantas coisas desconexas uma da outra, desconexas com Deus, que às vezes ficava difícil de alguém seguir, aí cumprir a missão, que era seguir ao Deus vivo. Então fale para os seus alunos isso, que olha, nós precisamos prestar atenção em uma só voz, que é a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus para conseguir ter sucesso e ser recompensados ao final. Você pode levar até um bombonzinho para o aluno que deu a direção e para o aluno que conseguiu fazer a missão vendado. Para que você mostre, olha, quando a gente ouve a voz do Senhor, quando nós obedecemos, nós seremos grandemente recompensados. Quando nós não damos ouvidos à maioria, que nesse caso estava dando direções erradas, nós seremos também recompensados. O terceiro tópico fala teologia nos livros de Samuel. Tem profecias cumpridas no livro de Samuel, como diz o autor, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação, e 3 capítulos assim extremamente importantes nesses 2 livros. 1 Samuel 7, 1 Samuel 12 e 2 Samuel 17. Eu convido o professor a ler esses capítulos. Quão glorioso ensino nos tem dado esses capítulos. Quão importante foi Samuel nos pactos que Deus fez, na advertência do povo quando este pecava, quando este queria um rei. Samuel estava ali orientando. Nós vamos falar mais para frente. Segundo subtópico, em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o espiritual da nação, mas estava presente no momento em que o povo pede um rei, porque ele estava preocupado e deu orientações para o povo a respeito disso. Olha, vocês vão querer um rei, mas o rei vai cobrar impostos, vocês terão que trabalhar mais, e Deus sempre foi um bom Deus e sempre cuidou de nós. E Samuel falou e explicou e orientou. Pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por ele em todos esses anos. Olha, é isso mesmo que vocês querem, olha o que Deus fez, o que Deus está fazendo, mesmo sendo errados nós, o Senhor teve misericórdia, e o povo, a gente sabe, que quis um rei de qualquer maneira. Uma ilustração de certo senhor, um patrão estava
né, num corredor de frente para uma máquina, aquelas máquinas que trituram papel, mas ele não sabia para que servia. De repente sai um estagiário indo embora do seu trabalho e o estagiário vem passando, o patrão não sabia mexer na máquina e fala: viu, meu amigo, você sabe como funciona essa máquina? O estagiário falou: sim, eu sei. O patrão deu um papel para ele e falou: então, por favor. Ele pegou o papel, o estagiário pegou o papel da mão do patrão e colocou naquele triturador. Quando colocou, obviamente, o triturador começa a funcionar e começa a triturar o papel. E o patrão não sabia para que servia a máquina, já disse: olha, eu quero 2 cópias desse papel. O que a gente pode trazer de aplicação numa ilustração como essa? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós não sabemos as consequências. O povo de Israel pediu algo, mas não sabia como funcionava, as consequências. Só porque viu ali que as outras nações tinham um rei, eles queriam ter um rei também. Mas eles esqueceram de que Deus é melhor do que qualquer outro rei humano. Assim como esse patrão não sabia como funcionava aquela máquina e achou que era para tirar cópia, acabou perdendo seu documento. Israel achou que ter um rei os fortaleceria nas guerras, quando na verdade a força vinha de Deus. Então leve essa ilustração para o seu aluno. E quantas vezes nós achamos coisas na nossa vida, eu particularmente, quantas vezes pedi: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E quando Deus me deu, quando realmente consegui alcançar aquilo, eu falei: poxa, não era isso que eu queria. Eu prefiro a vontade de Deus, que é muito melhor para mim. E isso é uma verdade. E a dinâmica de número 2, que tem no nosso arquivo PDF, você pode entrar em contato conosco, ou deixar no comentário os seus e-mails, que a gente vai estar enviando para você. A dinâmica de número 2, ela é interessante para você aplicar nesse ponto da lição. Você pode levar uma corda grande, você leva uma corda, você faz os seus alunos ficarem, fazendo 2 filas, uma de frente para a outra. Então os alunos vão ficar aqui e outros alunos aqui, olhando um para o outro, um de frente para o outro, e você vai segurar uma ponta da corda e passar todo o restante da corda para esse aluno. Você fala: segure a corda e passe o restante para outro aluno, e ele vai segurar num pedaço da corda e vai passar para o outro aluno. A mesma coisa todos os alunos vão fazer, como se fosse uma teia, vai ficar a corda entrelaçando. Você fala: segurem firme, eu estou na ponta aqui. Quando a ponta chegar no último aluno dessa corda, que vai entrelaçar todos os alunos, você, com uma tesoura, você pega a sua ponta que está ligada naquele aluno e você pega e corta com a tesoura. Ou seja, você vai ficar só com um pedacinho e vai se desconectar dele. E aí você fala: olha, a tesoura está com você. Faça o que tiver que ser feito e passe para o próximo. Naturalmente, na maioria das vezes, o seu aluno vai pegar e vai cortar a corda. E vai passar para o outro. E o outro vai cortar a corda. E o outro vai. E vão cortando a corda sucessivamente. E no final da dinâmica, você vai falar para ele: viu, mas quem mandou cortar a corda? Você não mandou, o professor não mandou cortar a corda. Quem mandou cortar a corda? E várias vezes nós cometemos erros por querer fazer a nossa vontade ou por ver outros fazendo. O povo de Israel viu outras nações tendo um rei e quis ter um rei também, quando na verdade não era essa a vontade de Deus e nem era bom. No final da dinâmica você vai ver: acabamos com a corda, estragamos a corda toda. Assim como Israel às vezes foi prejudicado por pedir um rei que teve algumas derrotas em sua vida, como foi o primeiro rei Saul, teve algumas derrotas em sua vida particular e levou a nação também a alguns prejuízos, algumas consequências que não foram boas. O terceiro tópico fala dos alicerces da dinastia davídica, o terceiro subtópico. O capítulo 7 é o estabelecimento profético da dinastia de Davi, que trata da profecia de Deus, Deus prometendo a Davi que Davi teria sempre um descendente no trono, que seria o seu reinado, iria perdurar por vários e vários descendentes, não teria fim. O que se cumpre em Jesus. Jesus veio da descendência de Davi. A quebra da aliança no período monárquico, no período dos reis, trouxe graves consequências. Templo destruído, muralhas destruídas, humilhação em terras estranhas. As nações do mundo
Olha aí, marque aí o que Henrietta diz. As nações do mundo têm fracassado e sempre irão fracassar enquanto deixarem Deus fora dos seus planos. Quando a gente lê a história de Israel, a gente vai ver que vários reis desobedeceram às ordens do Senhor e toda a nação pagou por isso. Toda a nação foi subjugada por causa de erros dos líderes e dos liderados. E então, nesse inteirinho, você pode aplicar a dinâmica de número 3, que é bem simples, não precisa de material nenhum. Você fala: meus alunos, eu quero que todos agora levantem a mão direita. E ao eles levantarem a mão direita, né, você fala: agora eu quero que vocês levantem a mão esquerda. E aí você vai ver que muitos deles, para levantar a mão esquerda, abaixam a direita. E você vai perguntar: quem é que mandou abaixar a direita? Porque eu só pedi para levantar a direita e a esquerda. E não mandei vocês abaixarem a mão. Você pode concluir essa sua dinâmica que você acabou de fazer, falando para os seus alunos, né, que às vezes nós começamos a fazer algo para o Senhor e paramos. Nós começamos a fazer algo e quando recebemos outra ordem, nós paramos de fazer o que estávamos fazendo. E quem é que mandou parar? O Senhor mandou parar? O Senhor não mandou parar. Às vezes você, professor, está desanimado, você que chegou até o nosso canal está desanimado, cansado com alguma coisa. Eu te digo: não pare. O nosso Senhor não nos mandou parar. Há grandes recompensas chegando por aí. Fica firme, vai valer a pena. Amém? Glória a Deus. Então vamos seguindo. O quarto tópico de Samuel, o divisor de águas, um marco na história de Israel, né? Samuel, um momento de crise espiritual. Samuel ele aparece num momento de uma grande crise espiritual. A gente sabe que nas crises, como diz essa frase de Henrietta, o extremo do homem é a oportunidade de Deus. Quando nós chegamos no estado crítico, é ali que Deus provê algo ou alguém para nos ajudar ou nos levanta nos momentos de dificuldade. E Samuel surgiu exatamente nesse momento de extrema necessidade do povo de Israel. Ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote, foi o último dos juízes, né? Foi um dos primeiros profetas. Deus o escolheu para falar, para julgar, para representar a nação. Samuel era um homem usado por Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, que abençoou a nação de Israel. Samuel, o líder Samuel, ele fechou o ciclo dos juízes. Quem eram os juízes? Juízes era naquele período em que não havia rei, e quando a nação de Israel desobedecia e vinha outra nação e a castigava, o Senhor permitia, Deus levantava um juiz, um homem que estaria liderando aquele povo naquele momento em especial para trazer o livramento, um homem que Deus levantava e capacitava para ele eliminar aquela luta, aquele problema. Deus o usava para conquistar a vitória naquele momento, né? E isso aconteceu em vários períodos, você pode consultar no livro de Juízes, e Samuel fecha esse ciclo dos juízes. Samuel estabelece os alicerces do ofício profético naquele momento, porque o próprio Samuel falou diversas profecias, né? Um profeta que foi usado como porta-voz de Deus. Preservou o sacerdócio, porque também era sacerdote e cumpriu com dignidade. Estruturou a base espiritual do sistema monárquico. O povo de Israel pediu um rei, mas ali Samuel foi usado para dar as diretrizes do rei, para dar as diretrizes, para dar as leis referentes ao reinado, para organizar aquele sistema monárquico, sem esquecer que Deus deve ser obedecido em todas as circunstâncias. E aí, da nossa lição, nós extraímos o seguinte: para alcançar estabilidade e prosperidade, devemos confiar em Deus e depender sempre do seu favor. E eu digo mais, nós devemos sempre realizar a sua vontade para sermos felizes, para sermos bem-aventurados. Quando fazemos a nossa própria, pode ter certeza, quebraremos a cara, a não ser que a nossa vontade seja a mesma do Senhor. E se é a mesma do Senhor, cumpriremos a vontade dele. 1 Samuel é um estudo admirável sobre o lugar e o poder da oração, ilustrados por sua vida, a vida de Samuel. Samuel foi filho da oração,
Deu vitória ao povo por meio da oração, que é uma passagem linda em Samuel 7, 1 Samuel 7, do 5 ao 10. Leia essa história. Que coisa linda quando Samuel intercedeu pelo povo. E os filisteus estavam vindo atacá-los. E quando Samuel intercede e ora pelo povo, né, Deus faz ali um barulho, um trovejar, que os filisteus saem correndo. E o povo de Israel vai atrás para colocá-los em retirada. Samuel orou a Deus quando o povo pediu um rei. A oração intercessora foi a nota dominante da vida de Samuel. Nesse interim, depois das 3 dinâmicas, de você conseguir colocar os seus alunos a par do livro de 1º e 2º Samuel, é importante que nessa aula você vai dar um geral, né? Vai fazer um mapa do livro, mas não vai entrar nos pormenores porque serão estudados ao longo dos três meses. O objetivo que você deve ter concluído com sucesso ao final de sua aula é apresentar o contexto histórico, como estava a história de Israel naquele momento, pontuar quem escreveu e a data em que foi escrito o livro de Samuel. O terceiro objetivo é explicar a teologia do livro de Israel, como se dá ali o agir de Deus naqueles 2 livros. E o quarto objetivo é apontar Samuel como divisor de águas, como Samuel foi importante para a nação de Israel. A conclusão é: as muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Esses 2 livros, 1º e 2º Samuel, são fantásticos. Coloque isso no seu aluno, desperte o interesse deles por esse livro de 1º e 2º Samuel, mas não esqueça, professor, de lê-los. Não dá para o professor dar aula sobre 2 livros sem lê-los. Você precisa ler esses livros e comece já para que você possa falar sabendo do que está falando. Alguma dessas dinâmicas que nós usamos aqui, você vai poder encontrar aqui na descrição do vídeo elas feitas lá no canal do Pastor Gonçalves Filho. Você pode conferi-las na prática, certo? Que Deus continue abençoando vocês. Clique no botão gostei em forma de gratidão. Que Deus continue usando vocês nas suas aulas. Que vocês tenham uma ótima aula. Deus abençoe. Até a próxima.